Então, motivo de alegria hoje, estarmos todos reunidos, aniversário da nossa casa, 28 anos, ver a casa cheia, a gente fica muito feliz. Então, queremos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa mentora, por toda essa assistência que sempre tivemos durante esses 28 anos. E hoje, em especial, nesta data, aonde podemos fazer um agradecimento nesses 28 anos às pessoas, aos trabalhadores que já passaram por esta casa ou que ainda estão aqui trabalhando. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. 28 anos e o símbolo da casa, né? Estudando, divulgando o Evangelho de Jesus. Não somos nada neste plano sem os ensinamentos do nosso Mestre. Não é à toa, não é nada por dogma, mas sempre temos a imagem do nosso Mestre para nos lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus senão pelos ensinamentos de Jesus. Uma casa espírita, quando ela é constituída, ela vem para divulgar, para estudar e para praticar os ensinamentos de Jesus. Se não for assim, pode ter certeza que 1, 2, 3 anos ela não existe mais. O fundamento de uma casa é o Evangelho de Jesus. E a nossa mentora, não por acaso, ela tem uma história ligada a Divaldo Franco, pois ela foi a mentora de Divaldo Franco. Ela teve várias reencarnações neste plano terreno. Uma delas é Joana de Cusa, acho que é assim, né? Cadê a Renata aqui para me auxiliar nos dados técnicos? Nesta época, a nossa mentora conviveu com Jesus. Então, foi nesta época que ela começa a sua trajetória. E aqui, mais recentemente, ela teve a encarnação como Soror Joana Angélica, foi heroína da independência do Brasil. Mas sábado, a nossa irmã Renata, ela vai trabalhar mais esse tema sobre a mentora. A nossa mentora, ela tem dezenas de livros, tá? Foram psicografados por Divaldo Franco, tem uma série psicológica, filosófica e existencial. Então, temos a honra de ter um espírito tão adiante do nosso tempo como mentora, de certa forma, nos força a estudar, a compreender e a viver o Evangelho de Jesus. Então, somos muito gratos por ela ser a nossa mentora. Agradecemos também imensamente a nossa irmã Renata, que nas quintas-feiras tem um curso para os trabalhadores da casa, que é sobre Joana de Ângeles, do qual eu participo e confesso para vocês que como tenho aprendido com este curso. Bom, então, vamos aos nossos jovens. Vamos lá? O próximo slide aqui, que eu preparei, ele diz assim, ó, o futuro narrando o passado. Então, qual é o futuro de uma casa espírita? O futuro da casa são os jovens, tá? Então, eu vou convidar a jovem Ellen para fazer uma narrativa da história da casa, que é o nosso passado. E vamos convidar como é que é o nome dele? Marcos, para fazer o fundo musical, então. Aquele que tu já tinha treinado, tá? Pode tocar. Fazer ao vivo é difícil, gente. Vamos lá. Pode tocar, Marcos. Tá. Então, a Ellen.
Partimos em busca de um terreno para a construção da sede da sociedade. Depois de muita procura, compramos um terreno na rua Pinto Pandeiro, bairro Vianópolis, com o auxílio de diversos irmãos e por abençoada ajuda divina, recebemos por doação o terreno ao lado. Ao longo dos anos 2005 e 2006, foi construído o pavilhão da primeira fase e no dia 11 de outubro de 2006, às 3 horas, foi realizado o primeiro trabalho público. O palestrante foi o presidente da sociedade, José Wilson Pacheco de Souza, com o tema Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda fase de edificações com 8 salas a serem construídas no mesmo plano do pavilhão existente, iniciou em novembro de 2010 e está em pleno andamento. Irá abrigar nova sala para o Passes e o apoio secretaria, livraria e biblioteca, sala para evangelização, sala de atendimento fraterno, salas para recursos e novos sanitários. A terceira fase a ser construída no futuro, em nível superior ao existente, abrigará novos amplos salão para palestra pública. Muito obrigado, Helena. A gente pode bater palmas, sim, gente. Que alegria, que bênção ver a nossa irmãzinha Ellen aqui na frente, com tenra idade. Eu com 50 anos, eu acho que eu tive coragem de vir aqui na frente e encarar uma câmera e falar alguma coisa. A Ellen, já com tenra idade, já está aqui. O nosso pianista Marco, parabéns, muito bom. Vocês são o futuro da casa, pode ter certeza, tá? Então, vamos agora para mais uma aqui. Hoje a gente resolveu falar um pouco mais sobre a questão espiritual e sobre pessoas, tá, que fazem a Casa do Caminho, que dão vida ao projeto de Jesus. Todos nós trabalhamos na seara de Jesus. A Casa Espírita é um tijolinho nesta construção universal. Existem os trabalhadores da última hora, como foi lido agora pela nossa irmã. O Evangelho não diz respeito somente ao que se pensa que são somente os espíritas. A obra de Jesus é muito maior. Então, Jesus está nas igrejas, nos templos, em todos os lugares. Claro que a doutrina espírita, ela consegue ter um viés mais esclarecedor, menos dogmático,
e mais racional para nós compreendermos o Evangelho de Jesus. Então, uma casa espírita, ela não começa por vontade dos trabalhadores terrenos, querendo fazer alicerce, pedrinha por pedrinha. Ela começa muito antes. Sua preparação e fundação começam no plano espiritual, com as equipes de espíritos benfeitores e mentores alinhados à tarefa com os espíritos encarnados, comprometidos desde antes de reencarnar. Então, nós que somos trabalhadores, estudantes, temos esta certeza de que nós nos comprometemos antes de reencarnar para trabalhar na seara de Jesus. De repente, um foco especial na Casa do Caminho. De onde é que tu está tirando isso, João? Aqueles que tiveram a oportunidade de ver o filme ou ler o livro Os Mensageiros, tudo isso fica muito claro. É bem verdade que o livro retrata o fracasso de muitas pessoas que se comprometeram a trabalhar na seara de Jesus e, ao chegar neste plano, sentiram dificuldades ou foram tentados por outras coisas, normalmente pela questão material, né, a riqueza, o status, né, e acabaram desistindo de trabalhar. E é por isso que hoje nós estamos aqui para agradecer a todos os trabalhadores que estão sendo fiel ao seu compromisso com Jesus, não com o presidente da casa ou com o grupo de gestão. Esse compromisso é com Jesus. Então, a casa inicia lá no plano espiritual, tá? E ela vai se fortalecendo através dos trabalhos, mas vão ser os próximos slides aqui, eu não posso me antecipar, porque nem capítulo de novela, que tem que ir devagarinho. Então, como a ideia hoje é a gente valorizar pessoas, o palestrante até era eu, mas aí eu resolvi dividir com os jovens e também dividir com o irmão Márcio, que também faz parte do grupo da gestão da Casa do Caminho. Márcio, por favor. Primeiro, boa noite. Se me permitirem uma breve, o João falou, né? Pessoas. E eu sou muito grato pelas pessoas. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui em 2018 e pessoas me acolheram muito bem. Pessoas me incentivaram, pessoas me ajudaram a eu me transformar, um pouquinho, mas é algo, né? Então, pessoas são importantes na nossa vida. Em alguns momentos, natural, às vezes pensamos muito no eu. Não está errado, né? Nós precisamos pensar, refletir, mas nunca esquecendo que fazemos parte de um grupo, de uma sociedade, e que precisamos de pessoas. Pessoas que, nesses 28 anos lá que iniciaram, né? Lá no início, como o João falou, não sendo repetitivo, mas começaram com aqui, ali, e foram aumentando. E qual é a ideia? A ideia é sempre melhorar. Naquele momento, aquelas pessoas que construíram aquilo que era possível, fizeram o seu melhor. Outras pessoas vieram e foram melhorando, e assim vai continuar, como o João falou. Talvez venham, e que venham outras pessoas com ideias de mais melhorias, para que a gente possa receber mais pessoas para junto de nós, assim como nós
tivemos essa oportunidade de ser recebidos. Como o João falou, nós assumimos um compromisso, nós estamos indo da nossa maneira, como a gente pode, mas que a gente possa melhorar tudo isso para poder nos receber mais e mais pessoas, ajudar, acolher, tudo aquilo que a gente recebe de graça, que aqui nós possamos doar de graça. Pessoas. Precisamos, sim, ser grato a pessoas. Como o João falou, tem tudo no plano espiritual programado. Nós também fomos, né, voluntários. E como voluntários, nós, no momento que a gente assume sou voluntário, meu compromisso é maior, porque eu me propus a ser voluntário, ninguém me obrigou. Então, eu sou voluntário, então eu vou ter que me desdobrar mais. E, como tem o planejamento espiritual, tem o físico, que é um grupo que controla as finanças. A casa, ela não é só a parte espiritual, né? Tem a parte de controle de finanças, poder fazer uma obra. Então, existe todo um controle, precisa de trabalhadores para fazer todos esses, quem vem acompanhando a casa nesse tempo todo, com eventos. Então, isso é importante. Por isso, o João, nós, gestores, diretoria, todos os trabalhadores, consenso. O agradecimento hoje é para as pessoas. Dando uma continuidade também numa linha de raciocínio aqui, essas pessoas que trabalham na casa, tá? Eu quero colocar ainda um outro aspecto espiritual aqui, tá? Todos nós somos guiados pelos nossos mentores, por aqueles benfeitores que já prepararam a casa muito antes dela existir enquanto pedra em cima de pedra. Essa casa, ela já existe no plano espiritual, tá? E cada um de nós, ou daqueles que foram lá no início preparados, em desdobramento, ou de uma forma intuitiva, eles receberam a missão. Então, a missão começou no plano espiritual, pelos mentores, mas eles precisavam dos instrumentos aqui como encarnados. E através do sono, do desdobramento, eles foram recebendo essa mensagem. Precisamos fazer uma casa ali na Viamópolis. Então, vejam que existe toda uma dinâmica em cima disso. Essa concretização de um trabalho, ela vai acontecendo dos dois lados. A equipe espiritual, ela vem, faz uma limpeza da região, ela energiza aquela região onde vai ser construída a casa, tá? E esse trabalho ele vai acontecendo simultaneamente. Aqui, o grupo vai preparando latas, como o Márcio falou, vai fazendo uma vaquinha, vai fazendo uma rifa, vão estudando para preparar, para quando abrir as portas, estar tudo pronto. Então, aconteceu de um grupo se preparar 5 anos estudando, um outro grupo preparar o terreno, juntar dinheiro, e assim, durante todo esse tempo. Então, o trabalho, ele está acontecendo lá em cima, mas está acontecendo aqui. Recentemente, nós tivemos essa intuição, talvez, né, Cris, que está aqui presente, acho que é a hora de nós prepararmos o outro andar. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito interessante, tá? Então, as pessoas são um instrumento para a execução do projeto de Deus. Esse projeto nós chamamos de progresso, e de que num determinado momento, nós que somos espíritas, falamos num termo que para outras religiões talvez seja um pouco diferente. Nós falamos num mundo de regeneração, num mundo aonde nós vamos ter mais o bem predominando do que o mal.
No mundo onde nós ligarmos a nossa TV, o nosso rádio, a gente vai escutar a notícia boa de alguém que salvou, de alguém que colaborou, de alguém que fez o bem. Não essa coisa que hoje percebemos nos nossos meios de comunicação, quase que 70%, 80%, não sei se chega a 90% de notícias, às vezes, que não vibram os ensinamentos de Jesus. Então, as pessoas precisam entender a razão de por que estamos aqui neste mundo. Ninguém está aqui ao acaso. Todos nós, a doutrina espírita, as outras religiões, todas elas estão comprometidas em tornar o ambiente terreno, este orbe, um local melhor de se viver. Nós, espíritas, temos este compromisso de uma forma mais forte, porque nós estudamos as 5 obras da nossa doutrina, a nossa base é o Evangelho, mas nós temos uma fé raciocinada, nós entendemos e compreendemos que a vida não é só esta única existência. Nós compreendemos que nós tivemos muitas vidas, tivemos acertos e erros em vidas passadas, retornamos nesta vida para resgatar, para fazer coisas boas, assumimos compromissos e vamos retornar. Um dos grandes ensinamentos que a gente coloca na doutrina espírita, se todos saírem daqui compreendendo com muita clareza que somos espíritos imortais, a morte não existe. E todos nós estamos comprometidos com Jesus para transformar este orbe num local melhor. Então, as pessoas são instrumentos para a execução deste projeto de Deus. Márcio, quer falar sobre as pessoas aqui? Vamos lá. Então, a Casa do Caminho, ela tem diversas áreas, diversos setores, mas, acima de tudo, ela teve trabalhadores lá no passado que deixaram o seu tijolinho. Por isso que nós colocamos ali, naquele painel, o desenho dos tijolinhos. Eu não tenho a foto desses trabalhadores, e peço desculpa, mas quero, nesta hora, homenagear aqueles que vieram antes de mim e que fizeram a sua parte. Eu sei que tem aqui um senhor ali, ó, muito antigo, tá? A Cris, o Selmo, enfim, tem alguns aqui que estão desde o início. Mas a gente aqui, nesta homenagem, quer agradecer as pessoas. Hoje a nossa temática é falar menos de cimento, de tijolo, de obra, mas agradecer as pessoas que fazem a Casa do Caminho, ou que já fizeram. A nossa irmã Eliane Linhares, que está lá no fundo, tá? Foi uma pessoa que trabalhou arduamente aqui na casa, e assim cada um de nós. Aqui as fotos nos mostram a Vanessa, que trabalhou no projeto da biblioteca, sabe? Cada um que está aqui tem uma história, cada um que está nesta foto colocou uma digital aqui, colocou um tijolinho nessa construção. E hoje nós queremos agradecer a essas pessoas, a cada um, aos estudantes, porque eles acreditam nesta obra de Jesus e trabalham para Jesus. Aqui, então, nós temos o Grupo Saber Viver, alguém da biblioteca, da geloteca, do Café Solidário, o Grupo dos Jovens, o grupo aqui do Coral, né? Tá, vamos adiante aqui na próxima. Então, vamos tentar compreender, talvez a maioria não tenha ideia de quantos setores, quantas áreas é preciso para que uma casa funcione. Então, imaginem o Grupo Zafari lá, né? Para ser aquela grande empresa, tudo tem que estar bem organizadinho. Se pegar o Google,
Todas as empresas trabalham com áreas, com setores e dependem de pessoas para que a empresa tenha êxito e sucesso. Para nós, os trabalhadores espíritas são cruciais. Sem eles, não existe um instrumento, a enxada, para revirar a terra, para plantar o amor que Jesus nos pede. Então, uma casa para trabalhar, ela precisa de um conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho de administração. A nossa casa, em especial, tem o grupo Saber Viver, que se reúne nas sextas-feiras, o apoio vibracional presente, que trabalha nas segundas-feiras. Márcio, liga o ar no fundo lá para Márcio. Nós temos o Café Solidário, que trabalha juntamente com o Brechó. Nós temos a área da gestão ambiental. Vocês repararam como a casa mudou no aspecto da gestão ambiental? Recolhemos hoje os azeites, separamos o lixo, nada vai para o local errado. Então, isso é um pensamento de que estamos caminhando para aquilo que Jesus nos pede, tornar este local melhor de se viver. Aí, então, nós temos o meio ambiente, nós temos a área da comunicação, nós temos uma área que é dos jovens, da infância e da juventude, e, em especial, agora, um grupo que resolveu buscar a sua independência e se reúne separadamente lá, porque são os jovens acima de 12, 13 anos, que não podem se misturar com as crianças, né? Então, esses jovens hoje estão fazendo toda a diferença na nossa casa. Nós temos os grupos de estudos, nós temos o atendimento fraterno, nós temos um estúdio de gravação e transmissão, nós temos pessoas trabalhando na secretaria, um setor novo, padaria. Hoje todo mundo vai receber um pãozinho quando estiver indo embora, tá? Então, mais um setor de trabalho, trabalhos mediúnicos, uma escala muito grande de palestrantes e pessoas para vir fazer evangelho, recepção, livraria, manutenção e limpeza. Vocês repararam como a casa tem andado limpa, arrumada e perfumada? No final, a gente vai ter uma surpresa. Então, gratidão, gente. Muito, muito obrigado a todas essas pessoas. É bem verdade que com tantos setores assim, alguém pode dizer, João, mas parece que tem muito mais setor do que pessoas. Sim, às vezes alguma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, trabalham em várias frentes de trabalho, tá? Mas isso faz parte, tá bom? Porque a gente trabalha por amor. E tem uma mensagem de Jesus que nos diz que se tu queres ser o primeiro, o mais importante, seja aquele que serve. Então, por isso que essas pessoas, às vezes, trabalham em 2, 3 áreas, fazendo o seu melhor. Bom, eu não queria falar, mas eu disse, eu queria falar só no plano espiritual, no plano da gratidão às pessoas, mas eu venho narrar para vocês que lá no primeiro, acho que foi o primeiro, o segundo e o terceiro slide, a gente falou que a Casa do Caminho, ela é pensada e planejada no plano espiritual. E existe toda uma linha de raciocínio. Então, nós agradecemos aos trabalhadores que estão fizeram durante esses 28 anos a construção de tudo aquilo que já existe. Mas nós estamos com um projeto de colocar mais um andar neste prédio aqui à minha esquerda, de modo que quando todos os trabalhadores, estudantes, os frequentadores da casa chegarem, eles vão direto, sem passar por rampas, tá? Diretamente para o salão. E este salão, que ora funciona como salão principal, aqui vão ter salas de estudos. Hoje a nossa área do estudo tem muita demanda e as nossas salas são pequenas. Então nós recebemos essa intuição, tá, de que a casa precisa dar continuidade ao seu projeto de crescimento. Então eu convido a todos aqueles que de alguma forma ou de outra queiram colaborar, passar na secretaria, de repente sendo um sócio da casa, ou enfim, comprando aquele pãozinho, participando do brechó, de qualquer forma,
tudo é útil, tá? Então, a gente deseja tornar isto realidade, tá? E eu vou para o último slide, então, que eu fiz questão hoje. Os jovens podem... Eu vou chamar aqui à frente as meninas que trabalham na manutenção da nossa casa. Elas estão aí? Tchan, 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 tchan. O Simar eu vi. A Ângela. Cadê a Verinha Souza? Tem que pegar as flores. Então, pode vir aqui na frente. Ou pode ficar aí também. Isso. Tá? Nós resolvemos, o grupo de gestão, conversando com todos os nossos, em grande parte dos trabalhadores, qual é o grupo que entendeu bem esse chamado de Jesus. E qual é esse chamado? É trabalhar anonimamente, é trabalhar sem exigir nada, é trabalhar sem querer ter status, é trabalhar muitas vezes com dor, com problemas de saúde, é trabalhar muitas vezes com doença na família, e uma delas não pôde estar aqui hoje, a outra velhinha, porque ela tem que cuidar da irmã, que está com câncer. Então, nós entendemos que este grupo, ele muito bem representa todos os grupos da casa, porque trabalham com amor, trabalham com humildade, trabalham sem exigir nada, sem exigir o status, porque muitos de nós, quando iniciamos a nossa trajetória na doutrina espírita, muitos de nós pensam, não vamos dizer que não, porque sim. Quando eu terminar meus estudos, eu vou trabalhar na mesa mediúnica. Eu vou ser aquele médium que psicografa, que fala. Não, eu vou ser aquele palestrante que vai lá na frente, que as câmeras ficam filmando. Eu vou ser da direção. Mas a gente parou para pensar que se não é na nossa casa, a nossa esposa, ou nós que ajudamos, a nossa casa nunca está arrumada. Vamos pensar na nossa casa, o lar. Como é horrível uma casa onde está tudo sujo, não está nada arrumado. E aqui na nossa casa, todos perceberam que graças a este grupo, a nossa casa tem se mantido limpa, arrumada, com os banheiros em condições. Então, nós temos a agradecer a este grupo, que representam os demais trabalhadores. Pedi para trazer as flores para elas. E uma salva de palmas. Enquanto merecidamente elas recebem essas flores, o João falou a nossa casa, né? E realmente é assim que nós sentimos aqui, né? A nossa casa, essa família. E assim que, nesses 28 anos, acredito que todo esse tempo, todos que passaram, estão e continuarão, é assim que nós nos sentimos aqui, na nossa casa, nossa família. Então, os 28 anos aí de muita gratidão, né, João? Muita gratidão. Eu sou muito grato, eternamente grato, por tudo que eu aprendo, da forma que sou recebido, com carinho, que fui e sou. Então, é uma gratidão eterna. Aqui, realmente, repetindo, eu sinto aqui o fundo do coração. No fundo do coração, a minha casa, a minha família. Que aqui, as pessoas que me acolheram, me acolhem,
passam coisas boas, ensinamentos, orientações, me escutam, né, me abraçam. Eu acredito que todos sintam isso. Mas eu acho que vale, nesse momento, um testemunho do quanto essa casa é importante para todos nós. Por isso que a gente tem esse compromisso, como João falou, nosso compromisso com Jesus em ampliarmos essa casa para que outras pessoas também possam receber esse carinho. Obrigado. Agradecemos a Deus, então, a todos os presentes, e damos por encerrado este momento aqui, nossa palestra. Eu vou esperar agora ela encerrar ali a gravação e tem alguns recados, tá? Muito obrigado.